Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um vídeo do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, o nosso pós-jogo para você que está ligado. Mais uma vez estamos juntos, agora falamos aqui na 24ª rodada do Campeonato Nacional, o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, e o time do Fluminense com um chutaço do Léo Fernandes, garantindo essa vitória tricolor e colocando a equipe tricolor perto do G4 do Campeonato Nacional, né? Que nós vamos estar falando de muita coisa que aconteceu nesse jogo, né? E vamos falar aqui também, né, que o destaque da partida, né, o Léo Fernandes, repetindo para vocês, o destaque do jogo, também do lance, o que aconteceu com o lance do Rafael Cabral com o Neres. Rapaz, meus amigos, que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, que nós vamos repercutir nesse jogo aqui. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, acione o sininho de notificações, compartilha para os seus amigos os nossos conteúdos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal de YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, também seguindo Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo em que terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, temos aí o Conversa de Torcedor, notícias, com muitas informações do seu clube do coração em primeiro lugar, e também falando também do futebol carioca. E falando também do Conversas Torcedor, às 11 da manhã de todo o sábado, com certeza estaremos juntos na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversas de Torcedor, que temos aí a nossa transmissão, também acompanhando também, né, nas ondas da Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, e também de todas as plataformas, repito, radioNSC.com, Radiosnet, nas ondas da rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, correto? Vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida, no estádio do Maracanã, que aconteceu nesta quarta-feira, pela 24ª rodada. Vitória tricolor de 1-0, gol marcado pelo jogador Léo Fernandes, uruguaio, que não tinha recebido muitas oportunidades na equipe do time do Fluminense, né? Mas ganhou uma chance com o técnico Fernando Diniz nessa partida e entrou aí no segundo tempo de partida, né? O Léo Fernandes, que marcou um golaço, né? Uma cobrança de falta, fazendo o gol da vitória 1-0 contra o time do Cruzeiro. E de uma vitória que para embalar a equipe por conta da semifinal da Libertadores da América contra o Internacional de Porto Alegre, né? E aí, meus amigos, a equipe tricolor ameaçou mais, chegando aí a acertar o travessão e teve mais chances, mas foi apenas com um chutaço do meia, né, que garantiu a vitória no Maracanã. E aí, meus amigos, vamos falar aqui de tudo que aconteceu, porque tivemos aí chances do Fluminense, também chances na equipe do time do Cruzeiro, inclusive, em que aconteceu, nos lances, em que um detalhe aí bastante eh, tendo aí o detalhe, porque nos primeiros lances do Fluminense na partida, que foram de impedimento, mas a equipe também do Cruzeiro teve, assim, teve aí a chance no primeiro tempo, aos 7, com o Nicão, que recebeu de Lucas Silva, no bico da grande área e toca para a infiltração de Wesley, né? Mas a bola vai com muita velocidade, o Fábio acompanhou e deixou sair em tiro de meta. Aí depois aí teve as chances para o Fluminense, mas né, estava em posição de impedimento, né, aos 9 minutos, primeiramente em velocidade, com o Keno avançando em velocidade após o Cano disputar de cabeça, em posição de impedimento, né, fica frente a frente com o Rafael Cabral, meu xará, né, e dá um toque por cima e a zaga salva em cima da linha, levou perigo, mas não valia por conta do impedimento, né, na posição irregular do jogador Cano, no lance que originou a jogada. E no lance seguinte teve impedimento, que o Cano foi acionado pelo alto, pelo Keno, cabeceia livre por cima, né, do gol do Cruzeiro, mas ele estava em posição irregular, certo? Aos 10 minutos. E aí depois temos aí outros lances do Fluminense, com a bola no travessão do jogador
Cano, né, após de um avanço do Keno pela esquerda, isso foi aos 17, deu o passe para o Cano, né, o atacante teve um domínio com o pé direito, né, sem tanta qualidade, mas bate de esquerda sem ela quicar, e a bola explode no travessão, a primeira chance de gol do time do Fluminense na partida. E aí teve outros lances do Alexander também, aos 23, que teve aí o toque do Diogo Barbosa para ele dentro da área, o garoto aplicou uma caneta em cima do Neres, o zagueiro do Cruzeiro, e enche o pé, e para a defesa do goleiro Rafael Cabral, que vai para escanteio aos 23 minutos, e no lance seguinte, né, teve a cobrança de escanteio, que não conseguiu, finalizar, o ataque do Fluminense não conseguiu finalizar, né, no início da jogada, mas a bola sobrou para o garoto Alexander, né, que chutou de esquerda, né, e dá a entrada da área, mas a finalização dele vai à esquerda do gol do Cruzeiro e foi para fora. E aí, de outras chances aí do time do Fluminense na partida, e ainda teve discussão aí do, do Gilberto com o Felipe Melo aos 31, né? E que ele reclamou do atacante, da entrada do atacante, aí a chapa esquentou, mas não passa além dessas encaradas feias, né? E aí teve um jogo paralisado no lance seguinte, por conta do Wesley e do Nino, que ficaram caídos, né? Chegou atrasado, deu um pisão no atacante do Cruzeiro, que deu uma pirueta no ar antes de cair, né, aos 32. E aí, teve o cartão amarelo para o jogador do Fluminense. E aí, teve algumas chances da equipe do time do Fluminense, né? E o time do Cruzeiro tentando algumas chances, mas também no final, mas só no final do primeiro tempo teve a chance real de gol, né? O William cruzou na intermediária pela direita, né? Cruzou na intermediária pela esquerda, ou mesmo pela direita, melhor dizendo, aos 47, o Nino afastou. Na sequência, o próprio William chutou de perna esquerda, de fora da área, mas o Fábio defende com tranquilidade no final da partida. E aí, a equipe do time do Cruzeiro teve a primeira chance de gol na partida, e aí a equipe do time do Fluminense teve as chances, e tendo aí um pouco movimentado, né, na partida no primeiro tempo, né, e assim, bastante enrolado, né, diga-se de passagem. Então, que teve apenas 4 finalizações no primeiro tempo, e aí tendo as melhores chances da partida na chance do Cano aos 17 minutos no travessão, que foi a melhor chance na partida do primeiro tempo, né, foi a melhor chance na partida do primeiro tempo. E aí o time do Cruzeiro no intervalo teve 2 modificações, com o Bruno Rodrigues e Arthur Gomes entrando no lugar de Gilberto e Wesley, né, e aí teve Martinelli no lugar do Felipe Melo, né, que botando o André pra zaga e o Martinelli fazendo a jogada no meio de campo. E aí, no começo de partida do segundo tempo, e aí que o time aí teve um pouquinho de movimentação, né. No primeiro minuto, o Diogo Barbosa tocou para o Keno, na ponta esquerda, né, ele cortou para dentro, né, cortou para dentro, cortou para dentro, cortando para dentro para chutar firme, né, para bater firme, mas a bola vai nas mãos do goleiro Rafael Cabral, meu xará, ao minuto. E aí o André salvou, cara, salvando aí, né, que seria o gol da equipe do tipo do Cruzeiro, né? O Lucas Silva lançou para o Matheus Vidal em profundidade, e o camisa 7 avançou, cortou o Nino na jogada que dá um carrinho errado, bateu cruzado, mas o André salvou em cima da linha e a bola foi para escanteio no lance, né, seguinte, né? No lance seguinte da equipe do time do Cruzeiro, da equipe do Fluminense. Então, meus amigos, o time do Cruzeiro quase fez o gol e o André tirou em cima da linha. E aí a pressão continuou na equipe do time do Fluminense, a bola, né, tendo aí no lance aos 10, o Martinelli errou o passe, mas o Arthur Gomes também errou, a bola volta para o Fluminense, sobra para o Keno, que ficou com ela na sequência e chutou, mas a bola resvala na defesa do Cruzeiro e foi para escanteio aos 10. Né? E na cobrança, o Lima joga a bola na área e a zaga tirou aos 10. Então, teve 2 minutos depois, no lance depois da troca de passes do Cruzeiro, no campo de ataque, né? A bola sobrou para o Matheus Jussa, que é o meio-campo do time do Cruzeiro, que arriscou de longe, e a bola também vai para longe do gol do Fluminense, né? Tentando algumas chances de gol
as duas equipes. O Lima teve a sua chance pelo Fluminense aos 17, né? Que aproveitou a bobeada, né? Do Matheus Jussa, né? Do jogador da equipe do time do time do Cruzeiro, Matheus Jussa, na entrada na entrada aí do time do Cruzeiro, faz a bola chegar até o Lima, um pouco mais para a esquerda, na entrada da área. Ele ajeitou o corpo e chutou, e a bola desviou no meio do caminho e sai para escanteio. Aí depois, na cobrança de escanteio, isso foi aos 17, aos 18, Lima jogou a bola na área e o John Kennedy cabeceia, mas a bola vai para longe do gol do goleiro Rafael Cabral. E aí teve as mudanças aí, as entradas do Marcelo e do Léo Fernandes, né, que mudou um pouco da partida, que a gente tem que falar aqui. E o Alexandre e o Lima saíram. Então, e aí, meus amigos, e que a equipe do time do Fluminense teve uma finalização antes disso com o John Kennedy, né? E que não conseguiu fazer com que o Fluminense finalizasse, né? E que avançou pela direita, que fez uma jogada para dentro, mas não conseguiu. Tentou o passe, mas não conseguiu ter a finalização correta. E aí, aos 21 minutos, né? Que teve uma cobrança de falta para o time do Fluminense, que a gente vai explicar esse lance aqui, que estavam apostos, ele, o Léo Fernandes e o Marcelo, né, para cobrar a falta, né? E que o lateral esquerdo, Marcelo, que entrou como meia, deixou a bola para o uruguaio, e um dos dois cruzeirenses na barreira acompanhou o camisa 12, e o Léo encheu o pé, né? A bola pegou uma curva assim inesperada, né? E que tirou qualquer possibilidade de defesa do goleiro Rafael Cabral, né, na jogada, né? E que já tinha dado um passo para a esquerda, que acabou com as chances de defender o chute do Léo Fernandes, né? Em que dentro aí, e o gol foi aos 21 da segunda etapa, fazendo o gol. E foi o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, né? O primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, marcando 1-0. E aí, né, o time do Fluminense fazendo o gol, né? O primeiro gol dele, né, nessa passagem pelo Fluminense. E aí teve outro lance aí na jogada, o Léo Fernandes apertou a marcação no campo de ataque, ganhou e tocou de calcanhar para o John Kennedy, e o atacante cruzou para o Keno, que finalizou fraco, né, no meio do gol do goleiro, para a defesa do goleiro Rafael Cabral aos 25. E aí teve outras mudanças. Teve aí o Machado e o Paulo Vitor entraram na equipe do Cruzeiro para as saídas do Nicão e do Lucas Silva, da equipe do time do Cruzeiro, que foi o ataque aos 29, com o Matheus Jussa, né, que a falta foi cobrada na área do Fluminense. O volante completou meio, né, sem querer, com o corpo, e obrigando o Fábio a fazer grande defesa, e depois de espalmar a bola, ainda tocou no jogador do Cruzeiro e saiu em tiro de meta, né, aos 29. E outra modificação do time do Cruzeiro, o Stênio no lugar do Matheus Vidal, certo? E aí o Marlon entrou no lugar do Keno, aos 36. E aí, meus amigos, em que o time do Cruzeiro no ataque, né, tentando empatar o jogo, né, o Machado cobrou na cobrança de escanteio, o Oliveira cabeceou, mas a bola vai à direita do gol do goleiro Fábio, sem perigo para o Fluminense, né, nesse momento. Então, e também teve aos 38 com o Marlon tentando uma inversão de jogo para o Stênio, né, mas pegou mal demais na bola e saiu para outra lateral. E aí, teve aí do lance também teve no lance do Marcelo, né, que recebeu, né, dando passe de calcanhar para o Martinelli, mas o volante não consegue dar a sequência na jogada aos 40 minutos. E aí, temos aí nessa situação também, que também de um detalhe bastante importante, quando o detalhe daqui, porque nós vamos falar aqui sobre a situação do Rafael Cabral com o Neres, e que quase teve a chance, quase teve uma coisa bem assim, bizonha na equipe do Cruzeiro. Aí teve aí o Yuri Gonzalez entrou no lugar do Cano, e aí teve aí aos 47 minutos que o Marcelo, né, controlou a bola no peito, né, dando duas embaixadinhas, dando duas embaixadinhas aí com a coxa esquerda, né, emendando um chute sem deixar a bola cair, né, mas a finalização vai longe do gol do Cruzeiro.
E aí, meus amigos, aí no final da partida que o Rafael Cabral, meu xará, tentou cobrar o tiro de meta rápido e acertou nas costas do zagueiro Neres, né? A bola vai à esquerda do gol e quase que ela entra por muito pouco. Sabe o que eu me lembro dessa história aqui? Sabe que eu até me lembro de uma historinha do futebol que a gente tem que contar, né? Uma historinha do futebol. Ele teve quase parecido aqui. Sabe o que eu me lembro? No Campeonato Brasileiro de 2003, no jogo entre Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia. E que teve um lance aí que o Júlio César tentou cobrar de uma cobrança para o meio do campo e bateu nas costas. Eu acho que não sei, não faz a memória aqui, do Fabinho, na época. Eu até recordar desse lance, porque até recordar desse lance aqui, bateu no Neres e quase saiu do gol. Que até uma vez tem dois lances aqui, dois lances que até me lembro. Do jogo entre Bahia e Flamengo, em 2003, né? No jogo entre Bahia e Flamengo em 2003, né? Na Arena Fonte Nova na época, em que o Júlio César, repito, de uma cobrança, né? De uma cobrança aí, de uma lambança do Júlio César, né? De uma lambança do Júlio César, inclusive, né, que bateu o tiro de meta, cobrando aí a cobrança rápida e bateu no zagueiro, né? Que se não vai a memória foi do Fabinho, não sei, né? Se não vai a memória aqui. E que entrou na rede, né? Entrou no fundo da rede do goleiro Júlio César. Aí foi uma lambança generalizada, né? De uma lambança generalizada. E aí, meus amigos, ainda teve o gol do Fernando Baiano no final do jogo que salvou a pele do Júlio César, né? Porque que coisa, né? Que coisa, né? Que aconteceu aí é brincadeira, hein? Brincadeira não. Num lance desse. E também me lembro do lance do Maracanã, né? Que teve histórias do Maracanã. Foi em 1965, do lance contra a União Soviética, que teve o empate, né? Empate entre Brasil e União Soviética, 2-2, e que o Manga foi cobrar o tiro de meta, bateu nas costas do jogador, um jogador soviético na época, chamado Banishevsky, número 9 da equipe do time da equipe da União Soviética, e bateu no atacante e entrou. Que coisa surreal, assim, coisa surreal. Coisa que acontece no futebol. Às vezes acontece no futebol, mas aí o Rafael Cabral tentou cobrar o tiro de meta e o Neres bateu no Neres e quase foi pro gol. Que coisa, né? Que coisa que aconteceu. São coisas que acontecem no futebol, né? Essas duas histórias que eu tinha contado. Então, meus amigos, essas são as histórias do futebol. Então, diante disso, acabou o jogo com esse lance quase bizonho do goleiro Rafael Cabral, com o Neres, inclusive, aí, né? Batendo no zagueiro e quase entrando. Que coisa, né? Quase entrando na própria rede, que coisa. 1-0 o gol do Léo Fernandes, né? Que foi aos 21 minutos, né? Repetindo para vocês aqui, em que. E só por um detalhe, porque né, queria cobrar uma certa pressa em busca do Wesley, ou melhor, em busca do William, né? Aberto na direita, né? Que teve né, isso do limite na pequena área, né? Que foi pelo lado esquerdo e a bola acertou nas costas do Neres e passou muito perto pelo gol do time do Cruzeiro. Então, falando aqui, em que temos aqui o resultado que garantiu o time do Fluminense tendo aí na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, né? Na quarta colocação, né? Ou melhor dizendo, na quinta colocação, né? Que já estamos aí que depois da vitória do time do Grêmio, lógico, quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o time do Cruzeiro é o 12º colocado no campeonato. Então, e até o artilheiro, né? O Léo Fernandes falou aí que ele estava muito feliz, né? Contente de um jogo que a equipe precisava ganhar, inclusive, e falou da seguinte forma, ele falou da seguinte forma: minha inspiração é treinamento, gosto de chutar, graças a Deus aconteceu em um momento muito importante, que é o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense em uma cobrança de falta, né, que ele ganhou essa oportunidade com o treinador, o Fernando Diniz. Então, a próxima partida do time do Fluminense, a próxima partida do Tricolor Carioca vai ser na próxima semana, a partir das 9h30 da noite, na próxima quarta-feira, no Maracanã,
pela Libertadores da América, o jogo que vai acontecer no Maracanã nesta próxima quarta-feira. Já a equipe do Cruzeiro, que vai encarar contra a equipe do time do América Mineiro num clássico no domingo que vem, dia 1º, a partir das 4 horas da tarde, no Mineirão, ou no Independência, né, que nós vamos estar acompanhando aqui nesse jogo aí entre Cruzeiro e América, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, números da partida: 58% de posse de bola para o Fluminense contra 42% de posse de bola para a equipe do Cruzeiro, né? 58% para o Fluminense, 42% para a equipe cruzeirense em posse de bola. Números de finalizações: 11-7 para o tricolor carioca. Chutes no gol: 5-3 para o Fluminense. E faltas: 15-6 para o time cruzeirense de Minas Gerais, tá bom? Vitória importante da equipe do time do Fluminense para embalar de vez a equipe tricolor, e que pode ter a volta do Ganso para essa partida contra o Internacional pela Libertadores da América. Com certeza que nós vamos estar acompanhando, certo? Muito obrigado a todos vocês pelo pós-jogo de hoje. Muito obrigado, agradecendo a sua companhia. Se inscreva, ative o sininho, tá bom? Compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, e também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando pelas mídias sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, aqui no YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados, a partir das 11 da manhã, ao vivo, 11 da manhã, ao vivo, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelas redes sociais, né, no YouTube do Conversa de Torcedor, ao vivo, que teremos aí a transmissão, né, na transmissão ao vivo, diretamente na rádio INSC. Também acompanhando pela DAIO 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, repetindo para vocês, e também pelas ondas da Rádio INSC, repetindo, 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, correto? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, e até o nosso próximo vídeo aqui do pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Aquele abraço! Tchau, tchau! Valeu, galera!